Agora são 6 horas e 50 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. E começou hoje o recesso parlamentar em Brasília. E nós mostramos agora para você como as demandas do agronegócio avançaram no Congresso Nacional. Na visão de especialistas, o saldo é positivo, mas as pautas não devem avançar mais do que isso até o fim das eleições de outubro. A cena não é muito comum, mas pôde ser vista no início do ano. Deputados e senadores se reuniram em sessão conjunta e derrubaram vetos do presidente Michel Temer à renegociação de dívidas do Fundo Rural. Nós conseguimos a prorrogação da obrigação dos produtores pagar isto que é injusto e indevido e vamos trabalhar muito, já que a medida provisória que prorrogou até 30 de outubro, ela vence no dia 30 de setembro. Nós não vamos ter condição de votar essa medida provisória e vamos trabalhar para aprovar o PL 9252, que faz a remissão do passivo do Fundo Rural. Se a bancada do agronegócio conseguiu avançar no Fundo Rural, a agilidade não se repetiu na lei de defensivos. O projeto ainda sofre resistência junto à opinião pública, mas mesmo assim, a Câmara dos Deputados aprovou o texto em comissão especial. Não posso admitir alguns segmentos quererem hoje chamar de veneno. Isso é um defensivo agrícola, assim como é um medicamento humano. Os princípios ativos dos medicamentos humanos, dos medicamentos veterinários, dos defensivos agrícolas, praticamente são os mesmos princípios ativos. Não pode, para um humano, ser remédio e para uma planta ser veneno. Neste primeiro semestre, a renegociação de dívidas também foi assunto. Produtores de arroz na região sul e agricultores do Nordeste vão ser os principais beneficiados porque tiveram perdas na lavoura por excesso ou falta de chuva. Apesar disso, deputados e senadores ligados à bancada do agronegócio dedicaram a maior parte dos esforços contra a medida provisória que institui o preço mínimo dos fretes. Como os parlamentares seriam vencidos, acabaram cedendo à pressão dos caminhoneiros e permitiram a criação da tabela, que só vai ser reformulada pela ANTT após a sanção do presidente Temer. Nós tivemos avanços, mas tivemos um primeiro semestre já travado. Primeiro, pela fraqueza do presidente, que não consegue fazer com que as suas pautas avancem dentro do Congresso Nacional. E segundo, porque os deputados e senadores têm um foco hoje que se chama a reeleição ou eleição para outros cargos, o que acaba justamente dificultando a tramitação de projetos dentro do Congresso. As atenções da classe política voltadas para a campanha eleitoral devem fazer com que o segundo semestre seja ainda menos produtivo aqui em Brasília. Temas como licenciamento ambiental e compra de terras por estrangeiros, que deveriam ter sido debatidos este ano, devem ficar só para o ano que vem. O Congresso agora ele vai entrar num recesso branco, que nós chamamos esse período de recesso branco, que até a campanha eleitoral nós não teremos marcação de sessões de votação, o que vai fazer com que o Congresso praticamente se paralise neste período, tendo ele a tendência a cuidar apenas das questões eleitorais. Este outro analista concorda que o período eleitoral vai afetar o andamento de projetos, mas diz que, mesmo assim, 2018 deve fechar como um ano positivo para o agronegócio. Estamos vivenciando uma crise política, uma crise econômica, um momento de discussão de novas eleições, uma discussão sobre qual é o modelo político que o país deve ter, né? E isso leva a um excesso de partidos no Congresso. Então, você tem uma certa dificuldade para conseguir fechar decisões estruturais, decisões modificativas da situação nacional. Mas, no caso do agronegócio, como existe um certo apoio do Executivo a essa pauta, e como a bancada do setor é uma bancada bastante organizada e coordenada, então a gente pode dizer que teve um desempenho melhor do que outros temas de outras áreas tiveram.